Governo Maduro expulsa embaixadores e diplomatas de 7 países que contestaram o resultado da eleição. Então, para o governo Maduro está funcionando da seguinte forma: ou admite que ele ganhou a eleição e não abre a boca, ou está fora, vai embora. Em comunicado, o governo venezuelano afirma que Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai atentam contra a soberania nacional e expulsa todo o corpo diplomático imediatamente. Ou seja, é fazer as malas e ir embora. É o que eu disse. Ou reconhece a eleição com as informações que o Nicolás Maduro acha que tem de dar, ou engole que ele venceu a eleição no domingo, sem prova de que ele venceu a eleição no domingo, ou arruma as malas e vai embora. O ditador Nicolás Maduro está isolando ainda mais a Venezuela e vai apelar à violência cada vez mais, vocês não tenham dúvida disso, até porque há protestos na Venezuela neste momento. Há muitas manifestações de gente que não admite mais um mandato de Nicolás Maduro e a gente tem alguns vídeos para mostrar aqui para vocês do que está acontecendo, especialmente na capital Caracas. É isso aí, minha gente. Esses são alguns dos vídeos que nós mostramos aqui para vocês que chegam da Venezuela. Há intensas manifestações por lá que estão sendo e serão reprimidas cada vez com mais força, porque é assim que um ditador reage. É uma eleição sem transparência, é uma eleição que não permite a verificação da apuração dos votos. Sendo assim, o ditador diz o seguinte: ou vocês concordam com o resultado, ou vocês estão fora. Há um prefeito de uma cidade importante da Venezuela, uma cidade do interior do país, que proibiu qualquer espécie de manifestação a partir das 0 hora no horário local. Ou seja, é o início de um processo de repressão que a ditadura fatalmente vai implementar. Ditadura que controla também o poder judiciário e controla o Ministério Público. Para que vocês tenham uma ideia, os opositores de Nicolás Maduro serão investigados pelo Ministério Público. Alinhado a Nicolás Maduro, chefe do Ministério Público, defendeu a eleição do ditador, reeleito por um 3º mandato, e disse que Maria Corina Machado, que falou agora há pouquinho com a gente, nós ouvimos aí a declaração dela, líder da oposição no país, está sendo investigada por tentar fraudar o sistema eleitoral e adulterar as atas da eleição, que são os boletins de urna, ou seja, aquela impressão que cada urna eletrônica apresenta ao fim do prazo para votação, das 7 às 7 ontem à noite. Todos os votos depositados numa urna significam um comprovante. Você pega esses comprovantes e conta esses comprovantes. Nessa urna, 70 votos para o candidato A, 30 votos para o candidato B, 12 votos para o candidato C, e faz isso urna a urna. Você tem de somar isso, é matemática, você tem de somar isso, e esse resultado tem de dar aquilo que a apuração final disse que aconteceu. Mas esses dados não foram divulgados, eles foram divulgados parcialmente. Há pouquíssimas atas de urna reunidas e disponíveis para checagem. Por isso é que o governo brasileiro está falando a mesma coisa que disse o governo da Espanha. Aliás, é fundamental lembrar que o primeiro-ministro da Espanha é muito próximo do presidente Lula. Pedro Sánchez, o primeiro-ministro da Espanha, é muito próximo do governo brasileiro. A posição é a mesma. Ou mostram as atas, todas elas, para conferência de quem quiser ver, ou não haverá, ao que tudo indica, reconhecimento dessa eleição. A diplomacia do governo Lula, o governo Lula passam por um momento de crise, por um teste importante.
O governo brasileiro vai continuar fingindo que existe uma democracia na Venezuela? O governo brasileiro vai lidar com Nicolás Maduro como se ele fosse um presidente legitimamente eleito? O governo brasileiro considera justo que ninguém consiga acompanhar? Preciso levar em consideração que todo o processo foi viciado. Não é? Candidatos foram impedidos de registrar suas próprias candidaturas, como aconteceu com a Maria Corina Machado. Candidatos sofreram atentados, como a gente mostrou essa semana aqui, carros pichados, pneus furados, freio cortado. Aconteceu essa semana passada, a gente mostrou aqui. Não é? A urna eletrônica tinha 13 imagens do Nicolás Maduro. Eu estou dando um pequeno detalhe aqui, que é importante, né? Mas é um pequeno detalhe num emaranhado de problemas, num emaranhado de vantagens dadas ao ditador e de desvantagens colocadas no caminho dos opositores, que não tiveram a possibilidade de fazer campanha em pé de igualdade com o ditador. Então é um processo eivado, recheado de vícios. Não bastasse isso, e mesmo assim, as pesquisas de intenção de voto demonstravam que o público, que o eleitor venezuelano estava pelas tampas com a ditadura Maduro, dando quase 54 a pouco mais de 20 para o Edmundo Gonzalez, de vantagem em relação ao Nicolás Maduro. E depois o resultado oficial aponta 51 a 44, ninguém pode ver. Ninguém sabe de onde surgiram esses números. Aliás, é interessante, eu vi hoje aqui uma foto, já não me lembro onde, tanta coisa que a gente vê, uma selfie feita por um chefe do departamento eleitoral, da justiça eleitoral. Ele fez uma espécie de selfie num ambiente onde ficam telões e ficam concentrados os votos por região da Venezuela. E na selfie que ele faz, sorrindo, ele é chavista, sorrindo com os funcionários todos sentados numa espécie de círculo, assim, uma sala que forma uma espécie de círculo, fizeram uma projeção maior, deram um zoom na foto dos telões que ele mesmo fotografou, e naqueles telões fotografados, em todos eles, havia uma larga vantagem por Edmundo Gonzalez nas reuniões apuradas até então. Foi daí que a oposição tirou o resultado de 7-3. A oposição disse ontem, olha, pelo que nós temos de acesso a boletins de urna, fazendo disso aqui, desse universo, uma projeção para aquilo que a gente não viu, a vitória do Edmundo Gonzalez é de 70-30. É claro que há de se imaginar também que a oposição possa em algum momento exagerar os seus números, exagerar a sua vantagem. Mas se tem algo que é absolutamente justo nesse momento, não houve transparência. De fato, o ditador está tentando tratorar as eleições. Ninguém sabe qual é o resultado de ontem. O Ministério Público está controlado, a Justiça Eleitoral está controlada, o Poder Judiciário como um todo está controlado, as Forças Armadas estão controladas. Tem inclusive uma imagem da Maria Corina chegando em um determinado ponto, tentando cumprimentar um chefe das Forças Armadas na Venezuela, e ele se vira de costas para ela. Ou seja, você tem um Estado completamente aparelhado pela ditadura, tem milícias locais armadas, tem uma população irritada, descontente e disposta a reagir, uma parte, pelo menos, dessa população, tem a comunidade internacional, mesmo antigos aliados como o Brasil, sem querer reconhecer o resultado, e gente já dizendo que não vai reconhecer. Ou seja, a Venezuela vai ficar cada vez mais isolada, a Venezuela vai ser considerada uma pária internacional, porque é difícil uma ditadura nesses moldes se manter com alguma espécie de financiamento. Ela vai ficar cada vez mais pendurada na Rússia e na China. A Rússia, que pelo menos já reconheceu, pelo menos a Rússia, a China, a gente ainda precisa checar. A Rússia já reconheceu a vitória da Venezuela. Nós estamos caminhando para um momento de gravidade absoluta na Venezuela, com absoluta ausência de democracia, com absoluta falta de licença para a oposição funcionar, com absoluta falta de transparência do resultado da eleição, com absoluta violência, porque essas manifestações tendem a crescer na mesma medida em que vai recrudescer a oposição feita pela ditadura Maduro. A ditadura Maduro que começa a expulsar da Venezuela países que poderiam de alguma maneira ajudar as pessoas ou cobrar dentro da Venezuela mais clareza nesse processo, ou concorda ou vai embora. Então nós caminhamos para um país cada vez mais fechado, para um país cada vez mais isolado, consequentemente para um país
cada vez mais violento, por um país cada vez mais intolerante a quem pensa diferente da ditadura, com instituições cada vez mais fechadas em si mesmo. Não dá para projetar absolutamente nada de positivo, nem para o curto, nem para o médio prazo da Venezuela. A situação basicamente é essa. E no que nos diz respeito aqui, o Brasil tem mais uma vez, a Venezuela de Nicolás Maduro, como aconteceu naquele episódio bizarro da suposta tentativa de invasão à Guiana, quando o Nicolás Maduro disse que, bom, fizemos um referendo aqui e somos os donos da Guiana. É isso. Né? Uma bizarrice, o Lula teve de interferir, né? Assinaram um acordo de Barbados que previa, nesse acordo de Barbados, estava a previsão de um processo eleitoral limpo, democrático, transparente, de um processo eleitoral em que a oposição teria as mesmas armas, em tese, no sentido figurado, evidentemente, para fazer campanha do que o governo Maduro. Tudo isso foi descumprido. Ou seja, Nicolás Maduro, que sempre contou, aliás, não só ele, Hugo Chávez também, que sempre contaram com um posicionamento excessivamente tolerante do governo brasileiro, Hugo Chávez virou as costas para o presidente Lula, virou as costas para o acordo intermediado pelo governo brasileiro, virou as costas para qualquer tentativa do Brasil de exercer alguma espécie de intermediação por uma transição minimamente democrática na Venezuela ou por um processo minimamente democrático na Venezuela, virou as costas para o Estado brasileiro quando adotou o discurso bolsonarista para atacar o nosso sistema eleitoral, para atacar as nossas urnas eletrônicas, que são sim verificáveis e auditáveis, ao contrário do que ele diz, e ao contrário do que é o sistema eleitoral venezuelano. Ou seja, quando precisou, Nicolás Maduro, que até pouco tempo era elogiado e recebido com pompa e circunstância no Palácio do Planalto, virou as costas e bateu na porta da cara do Estado brasileiro, bateu a porta na cara do presidente da República. O Brasil vai continuar passando pano para o que está acontecendo na Venezuela? O que acontece na Venezuela não tem outro nome a não ser ditadura. O Brasil não pode passar a mão na cabeça dessa gente. É um teste de fogo para o presidente Lula. É um teste de fogo para o Estado brasileiro. Deixarem eventual simpatia ideológica de lado e partirem para os finalmente. Não costumam dizer... Aliás, era uma crítica que se fazia ao governo Bolsonaro, que a diplomacia tem de ser exata, né? Ela tem de ser pura, simples, sem tergiversar, sem se afastar de alguém por antipatia, sem se aproximar de alguém simplesmente por simpatia. Os interesses brasileiros devem estar acima de qualquer coisa. E os interesses brasileiros, dentre outras coisas, dentre negociações comerciais, relações diplomáticas estáveis, do interesse de se estabelecer como líder regional. Para se estabelecer como líder regional, é fundamental também saber a hora de abrir portas, como o governo Lula fez, diferentemente do que fazia o governo Bolsonaro para a Venezuela. O governo Lula tinha uma compreensão. Olha, não adianta simplesmente fechar a porta na cara dos caras. Desse jeito, não se muda a Venezuela. Você tem que mudar a Venezuela por dentro, trazendo a Venezuela para conversar, trazendo a Venezuela para um ambiente em que ela tem alguma vantagem e a partir dessa vantagem você possa fazer cobranças também. Faz até sentido, mas a partir do momento em que a ditadura bate, repito a expressão, bate com a porta na cara de quem está oferecendo a mão a ela, você tem de decidir se vai continuar sendo coadjuvante de uma farsa, que é o que está acontecendo na Venezuela. Então, um líder tem de saber a hora de abrir a porta e tem de saber a hora também de encerrar um papo. Com certas coisas não se negocia. Uma delas é a democracia. Aliás, esse foi o tema, um dos temas da campanha do presidente Lula a presidente da República. Não é? Não dá para, como diz aquele velho ditado, pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco também. Vamos continuar acompanhando. É gravíssimo, gravíssimo o que está acontecendo na Venezuela. O Celso Amorim está lá, o governo brasileiro, repito. A última coisa que nós temos é a manifestação do Itamaraty, pedindo os boletins de urna e a recomendação para que nenhum funcionário brasileiro passe perto da reunião em que o Maduro vai se declarar vencedor. É isso.
Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.